Amém. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo número 1. Abra lá comigo. Pode sentar, fica à vontade. Se você quiser ler em pé, fique à vontade. Neemias capítulo de número 1. Amém. Diz assim, Neemias capítulo de número 1, verso 1. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu e no ano 20 do reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, na capital do país, e Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de alguns judeus. Então eu pedi uma notícia da cidade de Jerusalém, dos judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que eles tinham morrido e havia voltado para a província de Judá. Estavam passando por uma grande dificuldade. E contavam também que os seus estrangeiros morreram ali à parte, desprezavam. Disseram finalmente até que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido colocados. Verso número 4. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não tinha comido nada, e fiz a Deus esta oração. Do verso 5 em diante, daqui a pouco a gente olha aí. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, precisamos ouvir e entender a Tua palavra. Nos dê uma direção, nos dê, meu Deus, a orientação do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Os que crerem digam amém. Graças a Deus. Senta aí no seu lugar. Louvado seja Deus por isso. Meu Deus do céu, o sol parece que ainda está aí fora, né? Jesus Cristo, não é possível um negócio desse. Deixa eu beber uma água aqui, que senão o negócio não vai, irmão. Queridos, tem um livro que eu gosto muito, que é Neemias. Há muitas coisas aqui que podemos aprender. Se der tempo eu termino hoje, se não der eu acabo domingo. Tem muita coisa aqui de Deus para a nossa vida. Primeiro, Neemias, ele não era simplesmente um copeiro, ele era um cativo. Ele estava sob o comando do rei Artaxerxes, sobre o poder dele. E aí, sendo ele escravo, se tornou um copeiro do rei. Ele comia bem, ele vestia bem, mas era escravo. Tinha comida todo dia, mas era escravo. Vivia sob o domínio do rei Artaxerxes. E o que acontece, queridos? Até que um dia ele recebeu uma visita de seu irmão Anani. E ele quis saber, com certeza você recebe uma visita de seu irmão, a qual você não vê há anos. Você quer saber como está seu pai, como está sua mãe, como estão os seus primos e vizinhos e amigos. E Neemias fez essa pergunta: como está o povo de Jerusalém? Anani disse para ele o seguinte: cara, o negócio está feio para lá. Quase todo mundo morreu. E uma das principais coisas, as muralhas que cercam a nossa cidade, Jerusalém, se romperam, caíram. Não existe mais proteção na nossa cidade. Os nossos irmãos morreram, só eu sobrei. A maioria dos nossos amigos morreram, só eu sobrei. E aí Neemias, quando ouve isso, a Bíblia diz que ele desaba, irmão. Ele se senta, chora, lamenta. Ele é bem enfático, porque é ele que escreve o livro. Ele é bem enfático em dizer: passei dias e dias chorando e lamentando a Deus. Queridos, isso é errado, pastor? Não, irmão, isso é do ser humano. Qualquer notícia que você recebe, automaticamente você vai ficar abalado. Por mais que você tenha uma fé maior que a minha,
Por mais que você seja cristão, pastor, obreiro, não importa a tua posição, irmão. Isso mostra que você é ser humano, e isso é do ser humano. Todos nós seremos confrontados quando você recebeu alguma notícia, quando você ficar sabendo de alguma morte, que você já não tem mais proteção, o teu emprego já era, você está doente, a tristeza vem, você se abala. Isso é normal, irmão. A perda de alguém, quando você fica sabendo e passa por isso, você tem que chorar, você tem que sentir, você tem que vivenciar a situação. Eu não posso ser como as mães antigas, bate na criança e o que a mãe fala, irmão? Engole o choro. Como é que pode um negócio desse? Não existe isso. Como é que eu não vou chorar apanhando? Então não tem cabimento eu não passar por certas situações e não chorar, não ficar triste, não ficar magoado, não ficar abalado. Isso é mentira do diabo. Crente não se magoa. Se magoa sim, irmão. Davi era um cara segundo o coração de quem? E ele era magoado com o filho dele, era magoado com a maioria do pessoal da casa dele, a ponto dele estar magoado com o seu filho, e o seu filho com ele, o filho toma o trono do pai. A mágoa existe, a tristeza existe. A Bíblia diz que Jesus ficou tão triste, mas tão triste, que veio aquela angústia de morte nele. Jesus ficou triste. Há pessoas que dizem que crente não fica triste. Eu quero saber que tipo de crente é esse. Que tipo de crente é esse que não chora? Jesus chorou em João 11. E antes disso Jesus também chorou. Ficou com medo de morrer, quis desistir a ponto de dizer para Deus: passe de mim esse cara, eu não aguento, Deus. É um negócio muito amargo de se beber. É algo difícil de se fazer, se crucificado por uma nação, um mundo que não quer saber do Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Então, queridos, isso é do ser humano. Não pense você que eu vou estar sorrindo todo dia. Vai ter o dia que eu vou estar triste, aborrecido, sem querer orar, sem querer ler. Somos como depressão estrada. Só que chegará um tempo, olha a diferença, irmão. Eu estar triste é uma coisa, agora eu ser uma pessoa triste é outra coisa. Tem pessoas que está naquele momento, naquele dia, 2 dias, 3 dias, tranquilo, mas agora a pessoa viver triste, irmão, viver chorando, viver reclamando, aí já tem algum problema que precisa ser resolvido. Isso já não é mais normal. O normal é eu vivenciar. Tem lutos que vai durar a vida inteira. Tem luto que vai durar uma semana. Tem lutos que vai durar meses. O luto de Neemias durou uma semana. Depois que ele se levanta do luto, de seu pai, de sua mãe, de seus amigos que ele perdeu, ele vai orar, irmão. Ele chora, ele lamenta, ele reclama, sim. Ele se questiona a Deus, sim. Mas logo em seguida Neemias se levanta. Você sabe por quê? Neemias precisava fazer alguma coisa para reconstruir, restaurar a sua cidade, seu inimigo que havia destruído. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava se levantar e tomar alguma atitude. Ressalto, queridos, chore quando você quiser. Quer passar 2 dias chorando? Chore, irmão. Quer passar uma semana magoado? Fique, querido. Mas só que depois de uma semana de dias, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Eu vou ter que me levantar e reconstruir a minha vida, reescrever uma história na minha vida. Em outras palavras, eu tenho que dar um chute no balde e dizer, sacudir a poeira e dizer: olha, eu preciso fazer alguma coisa. Porque os meus pais morreram, os meus amigos morreram, mas eu estou vivo. Foi o que Deus falou para Josué: Josué, Moisés já está morto, mas eu vivo, eu estou vivo, Josué. Ainda há um Jordão para você atravessar, ainda há continentes para você entrar, existe aí províncias que você tem que conquistar. Se levanta, cara. Porque o luto de Moisés tem que durar pouco. Por quê? Porque a gente tem um Jordão para atravessar. É o que Deus está falando para mim, para você, é isso.
Existem coisas que precisam ser reedificadas, mas eu preciso me levantar, irmão, desse luto. Eu preciso me levantar dessa mágoa. Eu preciso me levantar dessa decepção. Eu já chorei, já reclamei, já chutei o balde, já quebrei o prato, já bati a porta, já quebrei a janela. Agora, meu querido, agora é hora de levantar, né? Agora é hora de tomar uma atitude, vestir a calça, vestir a camisa e fazer ela valer a pena. E dizer: agora eu vou restaurar minha vida. Chega de choro, chega de reclamação, chega de mimimi, chega de colocar culpa nas outras pessoas. Eu tenho uma missão, e essa missão é reconstruir aquilo que os meus pais deixaram, é reconstruir uma nova história para a minha cidade. Lembre de Gideão, irmão. Essa é a nossa mensagem do ano. É os valentes que Deus quer para defender o trigo. É os valentes que Deus quer que você saia de dentro da sua casa e comece a viver a tua vida de novo, só que de uma maneira diferente. Só que de uma maneira diferente. Existem pessoas que perderam o filho, perderam o pai, perderam a mãe e precisam recomeçar suas vidas, irmãos, só que de uma maneira diferente. E aí, a Bíblia diz o seguinte, versículo de número 4, eu estou lendo na linguagem de hoje, viu? Diz assim, ó: quando ouvi isso, eu me sentei, ele ficou abalado, claro, né? Chorei durante alguns dias, não fala quantos, talvez uma semana ou mais. E eu fiquei chorando, não comi nada. Ele jejuou, irmão. E fiz a Deus esta oração. Neemias, ele ora a Deus dizendo o seguinte, eu vou resumir porque a história é grande e a oração também é. Preste atenção. Neemias ora. Ele pede perdão a Deus pelo pecado dele e pelo pecado do povo que já estava morto. Ele reconhece o seu erro, mas também reconhece o pecado de seus antepassados, seus pais e tios, irmãos e amigos que morreram. Ele reconhece que as muralhas caíram por culpa dele e por culpa do povo. Ele não chega diante de Deus dizendo, Senhor, olha, eu tenho promessa aqui, que negócio é esse? Ele não chega como diziam os antigos, né? Na época que eu me converti, a gente tinha um ditado das pessoas chegar e pegar na barba de Deus, pegar na gravata de Deus, escorar Deus na parede e dizer, eu estou revoltado, Deus. Não é assim, irmão. Neemias chega de maneira humilde diante de Deus e ele diz mais ou menos assim, Senhor, tudo isso aconteceu porque pecamos, tanto eu e como os meus pais, perdoa-nos. Você quer ter sucesso, irmão, em tudo que você fizer? Reconheça os seus erros. Reconheça que não é somente o meu marido que é errado, a minha mulher que errou. Reconheça que também você tem uma parcela na história. Reconheça que também no meio da briga você tem uma parcela aí. Reconheça que não é só o diabo, irmão, mas eu dei alguma brecha para ele entrar. O problema de muitas pessoas quando eles chegam diante de Deus, eu sou dizimista, poxa, eu oferto, eu comprei a lâmpada, eu comprei o ventilador, poxa, eu estou jejuando todo dia e nada acontece. Ele escora Deus na parede como se Deus fosse submisso a ele. Mas é o contrário, irmão. Isaías 43, do verso 5, ele diz, o que o caco dirá ao oleiro? Sabe o que o oleiro, o que o próprio caco diz? Cacos em meio a cacos nós somos. Isaías 40 ele diz, somos como gotas que caem de um balde, somos como gafanhotos, pequenos, frágeis, humanos. Quem somos nós para dar ordem em Deus, irmão? E nunca reconhecer o nosso erro? Eu não posso achar que todas as vezes eu chegar aqui com um problema com a minha mulher, Deus vai falar comigo porque Ele me ama e vai dizer que o errado é ela, não eu. Eu não posso pensar dessa forma. E Deus não vai falar isso, irmão. Deus não vai fazer nada, por quê? Porque eu estou com raiva, pastor. Eu estou revoltado com alguma coisa. Ou com uma situação. Você já leu Tiago capítulo 1, irmão? Não me lembro o versículo. Ele diz o seguinte, Deus não opera, melhor dizendo, a justiça de Deus não opera na ira do homem. Você está irado, irmão, com alguém? Você está com raiva de alguém?
Você quer que Deus faça justiça, pegue no gogó dele, jogue ele onde você quer? Deus não vai fazer isso. O que Deus está dizendo? Se Fábio, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque você está com raiva. Por que você não vai fazer? Porque você está irado. E eu não julgo causa de ninguém, estando esse alguém com raiva. Então baixa a bola, baixa a poeira, reconhece o teu erro e peça para eu advogar a tua causa, que eu vou advogar. Aí a gente conversa. Vai lá, conte até 10, respire fundo, resolva o teu problema contigo mesmo, para depois a gente resolver com essa pessoa que tu disse que ficou com raiva dela. Diga assim comigo: Deus não opera na minha ira. Por mais que você queira, irmão, Ele não vai fazer. Por quê? Porque você está com raiva. Então, Neemias, em toda a sua oração, não vai dizer: Senhor, olha, aqueles miseráveis destruíram a casa do meu pai, aqueles incircuncisos destruíram a muralha, eles acabaram com a nossa cidade. Não, Senhor, pecamos, temos promessa, mas perdoe o meu pecado e o pecado da minha família. Por que, Neemias? Deus poderia perguntar: porque eu preciso do Senhor. Enquanto você não entender, irmão, que para chegar diante de Deus você tem que chegar por baixo e não por cima, as coisas não vão mudar. Eu preciso entender que eu sou submisso a Ele, não Ele a mim. E a Bíblia diz que Neemias orou, queridos. Olha, deixa eu ler uma coisa para você. Capítulo 2. Neemias capítulo 2. Deixa eu te dar aqui aproximadamente. Eu não estou lendo a oração dele porque é muito grande, irmão. Eu estou pulando algumas partes aqui, mas você pode, se você tem tempo de estudar em casa, será ótimo, principalmente a linguagem de hoje. Diz assim: Neemias capítulo de número 2, verso 1. Posso ler? O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. Pare aí e olhe para cá. Isso aqui está na linguagem de hoje. Quantos meses Neemias passou orando? Quantos meses? 4 meses. O capítulo 1 tem um intervalo ao 2, correto? Óbvio. Mas quando chega no capítulo 2, do acontecimento do capítulo 1, o capítulo 2 vai dizer assim: 4 meses depois. Então 4 meses Neemias constantemente, diz lá no capítulo 1, dia e noite, ele dizia: eu orava a Deus, dia e noite, ele orava a Deus para Deus colocar alguém no caminho dele, para ajudar ele a reconstruir as muralhas. Senhor, levante alguém, eu preciso de madeira, eu preciso de uma carta, eu preciso de uma carta de crédito, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso... Ele falando com Deus, irmão. Você me acompanha? 4 meses orando. Ele poderia dizer assim: meu Deus do céu, já estou no 2º mês e nada. Como assim? Você já leu Daniel 10? A Bíblia diz que Daniel 10, o anjo chega lá no verso 12. Daniel capítulo 10, verso 12, o anjo chega e diz assim: desde o primeiro dia que você orou, eu já te ouvi, mas eu vim agora, no 21º dia, trazer a tua resposta. E se o cara desiste no 5º dia? E se ele desiste no 10º dia, irmão? Mas Deus estava testando ele. Deus queria saber se ele iria de fato até os 21 dias. O anjo chega lá no 12 e diz: Daniel, queridão, não te afoba, porque desde o primeiro dia que tu fechou a boca, disse que não ia beber água, disse que não ia tomar banho, disse que não ia colocar um pedaço de pano na tua boca, eu já respondi a tua oração. Os 20 dias depois que tu orou, eu ouvi, mas o primeiro foi mais importante. Então não desista, irmão. Está 1 mês, 2 meses, 3 meses orando, 4 meses orando, 5 meses, nada. Continua, irmão, dia e noite. Aí ele diz mais no verso 1, continuando: no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, capítulo 2 de Neemias, um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me viu, nunca havia me visto
triste. Isso aqui é muito sério, irmão. Eu vou ler de novo. O rei nunca tinha me visto triste. Você que trabalha, você que é funcionário, deixa eu só te dar uma receita aqui, irmão, para você permanecer no teu trabalho por décadas. Quando Neemias chega, 4 meses depois, o cara estava orando ali, 4 meses depois, Neemias chega, o rei observa que ele estava triste. Daqui a pouco a gente vai ler. Só que ele ressalta o seguinte, ele mesmo escreve: eu nunca fui trabalhar triste, com raiva, aborrecido. Você já viu aquele funcionário que ele chega na empresa, aí o cara diz assim para o patrão, diz: rapaz, o fulano ali está com problema, hein? Fulano está com problema. Ele disse: quem? Aí o Chiquinho disse: só anda emburrado, com certeza todo dia tem problema. Você já ouviu isso? Ele só anda emburrado, de cara feia, resmungando, certamente todo dia tem problema. Hoje é mais um dos problemas que ele tem. Então o patrão não dá bola, irmão. E aquele outro que só anda reclamando, reclama de esse trabalho, isso aqui, é o salário, é o patrão. Tudo ele reclama, irmão. Tudo ele reclama. Já viu aquela pessoa que todo dia está no RH, batendo: meu cartão, não sei o que, o contra-cheque. Todo dia ele quer falar com o patrão, irmão. O patrão diz: meu Deus do céu, já vem esse chatonildo falar de novo. É o problema com o filho, é o problema com a mulher, é um adiantamento de dinheiro, é não sei o que lá. Neemias não, irmão. Neemias, ele fazia o trabalho dele. Nunca estive triste diante do meu patrão. E no dia, eu vou continuar, verso de número 2. E por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Olha o patrão dele perguntando, o rei, irmão. Ele disse: cara, olha, eu trabalho aqui contigo aqui por anos, né, meu? Eu nunca te vi triste. E essa tristeza não é doença, é infelicidade. Porque doença entristece ou não entristece? Abate qualquer pessoa, pode ser o melhor da terra. Mas ele diz assim: eu percebo que essa tristeza na tua face não é doença, é infelicidade. O que está acontecendo? O patrão chamou ele, irmão. Não ele foi até o patrão. O patrão percebe, por quê? Porque funcionário bom, irmão, você não precisa estar todo dia batendo na porta do teu patrão, dizendo: eu estou com dor de cabeça, estou com dor da coluna, eu preciso tomar isso. Está aqui como é que é o nome daquele negócio que tu dá quando está doente? Atestado. Está aqui o atestado. Semana que vem, outro atestado. Na outra semana, outro atestado. Todo dia o cara bate lá, está aqui mais um atestado. É o que? É dor na coluna, é dor na unha, é dor no pé, é dor no cabelo. Até o cuspe dói. Meu Deus. Então é tanta dor aqui. O patrão chega nele e diz: se você está infeliz, existe alguma coisa aqui no palácio que está te deixando. Olha a preocupação do patrão com o cara, irmão. Sabe por quê? Verso 1. Ele nunca ficou triste, irmão. Ele nunca traz problema de casa para onde? Para o trabalho. Ele nunca traz problema de casa para a igreja. Ele nunca desconta os seus problemas nos outros. Ele nunca traz problema do trabalho dele para dentro da casa. Neemias sabia dividir as coisas, irmãos, de maneira sábia. Nós sabemos fazer isso? Essa é a pergunta. Aí a Bíblia diz o seguinte, uma coisa muito importante, verso de número 3, ele diz assim, verso de número 3, continuando ainda o verso 2, deve estar infeliz. Então eu fiquei com muito medo. Eu vou ler, irmão, verso 2 de novo. Por isso perguntou: por que você está triste, Neemias? Essa tristeza não é doença, você está se sentindo infeliz. Aí Neemias diz assim: eu fiquei com medo. Por quê? Eu fiquei com medo de ser demitido, ora. Eu fiquei com medo de ser mandado embora. Por quê? Porque eu nunca reagi assim diante do meu patrão. Pare aqui, olha, irmão, e olhe para mim, por favor.
Por que o cara ficou com medo, irmão? Porque ele sabia quem o patrão dele era. E ele sabia a sua índole ali no trabalho. Você sabia que tem pessoas que não estão nem aí, irmão? Se quer me demitir, me demite. Estou nem aí. E quando eu sair daqui eu vou meter na justiça. Estou nem aí. Tem funcionário assim, irmão. Ele não tem medo de ser mandado embora. Pelo menos eu vou receber 4, 5, 6, 7 parcelas. Então, quer mandar embora? Manda. Neemias ficou com medo, irmão. Ele era um escravo. Ele poderia voltar para a prisão. Era um copeiro amado pelo rei, mas também ele poderia ser jogado num cárcere. De novo, poderia ser morto? Sim. Ele temeu pela própria vida e também precisava do emprego, que ele comia bem, vestia bem, estava ali no palácio do rei, do lado do rei, irmão. Mas infelizmente existem pessoas que não temem pelos seus empregos e oportunidades que Deus dão a eles. Por quê? Ele não está nem aí, irmão. Ele chega tarde, chega emburrado, não fala com ninguém. Por exemplo, você vai nessa loja daqui, eu vou falar mal, meu irmão. Você vai nessa loja daqui de Santa Bárbara, você parece que é ladrão, irmão. Você chega, a pessoa está com o cara emburrado, parece que chupou limão agora mesmo. Te atende de qualquer jeito, parece que está com problema em casa, leva para lá e diz: vai levar ou não vai? Como assim, irmão? Parece que a gente está sendo obrigado a comprar e a pessoa obrigada a vender. Então eu entendo que acho que precisa de uma reciclagem. Aí muita gente de algumas lojas aqui da nossa cidade. O negócio dá até medo de tu entrar e perguntar alguma coisa 2 vezes. Se tu perguntar uma, já fica com cara feia. Imagine 2, irmãos. É perigoso ser expulso da loja. Ninguém teme pelo que tem, irmão. As pessoas não estão nem aí. E tem gente, irmão, que diz: pastor, eu vou trabalhar 6 meses aqui. Já é o prazo de eu comprar uma moto. Eu saio, é o dinheiro de eu comprar uma moto. Tem gente que é assim, irmão. Estou nem aí, pastor. Quer me demitir? Demitir? Deus vai abrir outra porta. Vai. Alguns até dizem assim: pastor, eu sou filho de Deus. E esse filho do diabo quer me mandar. É, irmão, ele pode mandar em ti. E se eu não tomar cuidado, o filho do diabo vai mandar o filho de Deus embora. Com base em quê? Efésios capítulo 6, né? No versículo 3 ou 4 por ali, a Bíblia diz: vós, servos, obedecei os vossos patrões ou patrão no Senhor. É bíblico isso. Então, para todo patrão que eu tiver, seja o cara do diabo, seja o cara de Deus, seja o cara pastor, seja quem for, irmão, eu tenho que fazer o meu trabalho. Por quê? Porque foi Deus que me deu aquele trabalho. Se ele é convertido ou não, o problema é dele, irmão. Eu estou ali para fazer o meu trabalho. Se ele dá bola para o que eu falo, não estou nem aí. Eu estou ali para trabalhar, não estou para pregar. Eu me lembro de um patrão que viu a irmã, isso foi um pastor, irmão, um pastor americano, chegou lá na empresa dele, está lá a irmã digitando, né? De repente, ele passa e vê a irmã falando em língua, não sei o que, falando em língua. O patrão disse: o que é isso, irmã? Não sentir de Deus e orar em línguas. Sabe o que ele disse para ela? Eu te paguei para digitar, não para orar. Então eu tenho que saber dividir as coisas. Se eu sou pago para trabalhar, eu tenho que trabalhar, irmão. Não é hora de evangelizar, não é hora de querer botar a Bíblia na cabeça de todo mundo. É por isso que tem gente que não gosta de crente, irmão. Porque nós não sabemos discernir o ambiente que estamos. José, para entrar na presença de Faraó, José estava barbudo, cabeludo, ele teve que tirar a barba e rapar a cabeça. Para ficar na frente de Faraó, ele teve que fazer toda essa mudança. E José era de Deus ou não era? Mas ele tinha que respeitar o ambiente que ele ia entrar, irmão. Ele só não se encurvou, mas ele tinha que respeitar o ambiente. Ele não podia olhar no rosto de Faraó, não podia estar cabeludo, não podia estar barbudo. Fez tudo isso, essa mudança. Então eu tenho que entender que se eu fui contratado por uma empresa pagando, eu tenho que só fazer o meu trabalho. O resto é com a empresa, irmão. Quem me acompanha, diga amém. Aí a Bíblia diz o seguinte, verso 3: e respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de
Eu vou repetir o verso número 3. E respondi, segundo a pergunta dele: vive o rei para sempre. Como não poderei deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus pais quando a cidade dos meus pais que foram sepultados foram à ruína, e os portões estão queimados. Verso 4, o rei respondeu: o que é que você quer? O que é que você quer? Observe uma coisa no versículo de número 3. Ele responde o rei de que forma? O que o senhor quer saber? Eu trabalho aqui há anos. Certo? O senhor não percebeu que eu estou triste? Também com esse salário que o senhor me dá aí, essa comida medíocre que o senhor dá para a gente aqui, como é que eu não vou ficar triste? Como eu não estaria infeliz só comendo pão com café de manhã? E essa miséria de almoço que a firma dá para nós, como é que eu não vou ficar triste? Me diga, rei. Você acha que Neemias falou isso, irmão? Sabe o que Neemias falou? Vive o rei para sempre. Primeiro ele exalta o rei, depois ele conta o porquê da sua tristeza. Primeiro ele engrandece o rei, depois, irmão, ele diz humildemente o que está acontecendo, sem acrescentar nada. Irmão, você precisa de alguma coisa? Você precisa de algo, de alguém? Aprenda a chegar por baixo e não por cima. Tem gente que precisa de muita gente, mas chega como se fosse o dono do mundo. Olha, eu quero isso, e se tu tiver me dá, se não tiver eu estou nem aí, eu peço para outro. Tem ou não tem? Não é assim não, irmão. Você precisa de algo, querido, baixa a bola. Ele disse: Senhor, vive o rei eternamente. Tu tens o poder sobre qualquer província aqui ao redor desse reino. Tu és o cara, rei. Isso não é bajulação, irmão. Todos que chegavam diante do rei fazia isso e faria isso. Ele fez o que todo mundo faz. Ele chega, reconhece a autoridade do rei, baixa a bola e fala o que realmente ele precisava. Tem pessoas, irmãos, que precisam de ajuda. A gente reconhece isso. Mas ele chega pedindo ajuda como se você estivesse precisando dele. Tem gente que é assim. Se aí, vai ajudar ou não vai? É porque se não for ajudar, também não estou nem aí. Quer ajudar, ajuda. E se você não ajudar, ele se aborrece. Aprenda, irmão, a reconhecer quem você é e a sua posição diante da pessoa que você está pedindo. Amém? Aprenda a reconhecer isso. É um momento de eu baixar a bola, porque o orgulho, irmão, é um terreno muito perigoso. Quando eu me torno uma pessoa orgulhosa, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus, e que Deus não é capaz de fazer o que eu preciso. Então eu não preciso dele, eu sei resolver sozinho. Você acha por que Deus expulsou Satanás lá de cima, irmão? Toda vez que Deus olha para um orgulhoso, quem ele vê, irmão? Quem Deus vê quando uma pessoa se exalta? O diabo, irmão. O diabo. Não existia ninguém mais perfeito do que esse cara lá em cima. A Bíblia diz que Pedro chama ele de aferidor de medida. Ele era o cara perfeito. Se você perguntar para Deus qual é o nível da perfeição, você tinha que olhar para Satanás antigamente. Aferidor de medidas. Você sabe o que é aferir? Quando o seu relógio ou o parquímetro do seu carro, é parquímetro, né, Mário, que chama? Do carro, está meio que irregular, não mede mais a quilometragem. Aí você vai aferir, colocar no nível, até o relógio do seu porte. Se chama aferir. É igualar, deixar de maneira perfeita. Satanás era assim, aferidor de medidas. Era o cara exato, irmão. Só que ele se exaltou, ele quis ser maior que Deus. Ele quis ser igual a Deus. Por isso que Ezequiel disse, ele disse: eu quero ir às alturas. Quero ir mais alto. Quero ser maior.
Neemias não, irmão. Neemias sabia o lugar dele. Ele era um escravo, irmão. Ele era um copeiro. Ele sabia que não poderia chegar assim diante do rei. Sabe por quê, irmão? Deixa eu só te contar um detalhe aqui. O rei Artaxerxes era o maior rei que existia na época. Imagine se Neemias chega diante dele e diz assim: ei, eu preciso que o Senhor me ajude. Como? Me dando madeira, uma carta, homens, guardas, cavalos, jumentos, tudo. Para quê? Para me reconstruir as muralhas de Jerusalém. O Senhor precisa fazer isso agora. Você acha que ele ia deixar, irmão? Não. Sabe o que ele ia dizer? Preste atenção na história da época. Se ele falasse de maneira arrogante, ele ia dizer: tu é doido que eu vou fazer isso? Vocês vão se fortalecer e vão tomar o meu reino? Não posso fazer isso. Vocês vão continuar caídos ainda. Porque se as muralhas de Jerusalém for reconstruída, e vocês vão se tornar mais forte que eu, rei Artaxerxes. Por isso eu não vou deixar. Observe como Deus estava no negócio, irmão. Observe como Deus estava na humildade de Neemias. Neemias era ele que precisava, não o rei, irmão. O rei já era rei. Então entenda, quando você chegar em uma pessoa, chegar em Deus, chegar em qualquer pessoa, baixa a bola, irmão. Porque quem está precisando é você, não é o outro que vai te ajudar, que precisa de ti. Então eu tenho que saber o meu lugar. Não é porque você é estudado, você tem curso, você já é formado, porque o teu pai era isso, o meu avô foi prefeito de Santa... Não existe isso, irmão. É você que está precisando. Então baixa a bola, sossega, amém? Reconheça a pessoa a qual você precisa. Verso de número 4. Eu já vou encerrar, sabia que não ia dar tempo, mas eu continuo depois. Diz assim, ó, isso aqui é importante. O rei perguntou: o que você precisa, Neemias? Agora, irmão, presta atenção. Duas coisas eu aprendo aqui, aí eu já encerro. Volta no capítulo 1, não na sua Bíblia, mas na sua memória. Por quanto tempo Neemias orou para isso aqui acontecer? O verso 4 acontecer? 4 meses. Ele não podia contar o plano dele para o rei, irmão, porque o rei ia fazer o que eu acabei de dizer para você. Ele precisava contar o plano dele para Deus. Eu preciso de madeira, eu preciso de cartas, eu preciso de cavalos, jumentos, eu preciso de pedreiros, assistentes de pedreiros, eu preciso disso, disso, isso. Ele conversa com Deus durante 4 meses, irmãos. Diga assim comigo: as bênçãos de Deus, quando eu oro, virão e me alcançarão. Entendeu? Olha o versículo 4. Quem chegou em Neemias, irmão? Quem reparou que Neemias precisava de alguma coisa e estava infeliz em seu trabalho? O patrão dele, irmão. Nunca Neemias chegou, botou um cafezinho e disse: rei, tudo bem com o senhor? Tudo? Pois é, né? Como é que está a sua esposa? Como é que está a rainha? Está ótima. Pois é. O que foi, Neemias? Poxa, eu preciso aí de uma madeira aí, preciso de tijolos, preciso disso. Ele não fez isso, irmão. Ele não precisou se vitimizar, se diminuir. A hora certa para a resposta da minha oração vai chegar, irmão. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Por isso que eu não preciso correr atrás de ninguém, irmão. Eu não preciso correr atrás do que eu estou orando. Por quê? Porque eu já estou orando, irmão. Isso mostra que você está desesperado e não crê no Deus a qual você ora. Deus está dizendo: ore e creia. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi isso que ele disse para Jairo: Jairo, desde o cais que eu desci do barco, o que tu me pediu, Jairo? Que o Senhor entrasse na minha casa e curasse minha filha. E onde eu estou, Jairo? Na porta da minha casa. Então não diga nada, deixa eu fazer o resto. Pronto. Era isso que Deus estava falando para Jairo. Jairo, se você crer na sua oração, você vai ver a glória de Deus. Então deixa eu trabalhar. Não trabalhe por mim, deixe eu trabalhar. Deixa eu fazer o meu papel, deixa eu ser Deus.
Queridos, durante anos a gente sempre diz isso aqui em algumas pregações: deixe Deus ser Deus. Depois de suas orações, deixa Ele trabalhar. Eu não converto a minha mãe, irmão, é Deus que faz isso. Eu não converto a minha mulher, é Deus que vai fazer isso. Eu só vou orar, queridos, que ela tenha um encontro com Deus, que ela possa te aceitar, que um dia ela venha na frente. É dessa forma que eu tenho que orar pelo meu filho, é dessa forma que eu tenho que orar pelo meu esposo, pela minha mulher, enfim. Eu não tenho que ficar falando: se tu não aceitar Jesus, o capeta vai te pegar lá na frente. Se não aceitar Jesus, tu vai perder esse emprego aí. Se não aceitar Jesus, tu vai quebrar a perna naquele futebol lá que tu vai, aquela coisa do demônio, aquele demônio redondo. Posso fazer isso, irmão? Quem converte as pessoas sou eu, querido, é Deus. E quanto tempo Neemias orava? 4 meses, irmão, de dia e de noite. Olha só o negócio aqui. Não é só tu deixar o teu pedido de oração: pastor, ora aí por mim. Aí tu vai dormir, roncar, babar o dia inteiro, começa a sair e desmaiar. Não, querido, Neemias resolveu a parada sozinho, dia e noite. Existem problemas. Qual é o maior problema do mundo, irmão? É o meu, que compete a mim resolver. Qual é o maior problema do mundo? É o seu, que compete a você resolver diante de Deus. E Deus é poderoso para fazer isso. Então existem situações que ninguém vai mudar, irmão, só a tua oração. Ore e Deus vai preparar um cenário, a hora, o dia, o momento. Deus vai quebrar a situação e vai te entregar de bandeja, no dia que você não sabe, na hora que você não conhece e quando você menos esperar. Esse é o Deus que surpreende, irmão. Porque se Ele te falar que vai abençoar amanhã, tu não dorme. Ou dorme? Não, irmão. Existem coisas, irmãos, que tem o seu tempo, tem o momento certo. Aí ele diz assim: olha, Tito, esse Neemias é demais, irmão. Segunda coisa aqui que eu aprendo: o rei perguntou: o que você precisa? E o que ele fez, irmão? Eu orei ao Deus do céu. O cara estava com a oportunidade de ouro. Ele disse: ganhei o rei, vou pedir o que eu quiser aqui. O cara está no papo, irmão. Ele está me perguntando o que eu quero. Eu disse: Senhor, ainda bem que o senhor perguntou, viu? Ô, glória, que o senhor perguntou. Deixa eu logo lhe dar uma lista aqui. Eu sabia que o senhor ia me perguntar, por isso eu vim triste, né? Eu fiz essa carinha de triste, me vitimizei, me joguei lá embaixo, até minha roupa está rasgada. Eu estou aqui a lista, né, do que eu preciso, está tudo aqui. Neemias não fez isso, irmão. Neemias ora para o rei chegar nele, correto? O rei chega, amém? E quando o rei chega e pergunta: o que Neemias vai fazer, irmão? Ele vai orar de novo. É forte. Ele vai orar de novo, irmão. Você sabe para quê, irmão? Para ele não pedir coisa errada, para ele não pedir na empolgação, para ele não falar besteira. E disse: o que o senhor está me perguntando mesmo? Neemias, eu quero saber o que você quer. Disse: o senhor pode só esperar um pouquinho? Eu só vou levar essa bandeja de café na cozinha, daqui meia hora eu volto. O senhor pode esperar? Disse: com certeza. Licença, rei. O cara foi, botou a bandeja e foi orar. Lá ele passa 2, 3, 4 minutos, não sei, a Bíblia não fala. O cara foi orar, irmão. Senhor, o que eu peço? Como eu falo? É o rei. E aí? O que o senhor acha que eu devo pedir? Me dê as palavras, coloque em minha boca as palavras certas para eu conversar com esse cara, porque eu preciso construir de novo as muralhas. Foi isso que Neemias fez, irmão. Existem oportunidades que vão bater na porta da tua casa, diga amém. Mas se você não souber falar, você vai perder, irmão. Então, não fecha logo o negócio assim não, irmão. Ô pé de Deus, glória a Deus, senta aqui, toma um café. É isso? Espera aí, querido, dá para te voltar amanhã, se não for muito incômodo. Mas por que não volta amanhã? Porque eu preciso conversar com uma pessoa aí, meu sócio. Eu preciso conversar com alguém sobre isso. Eu sei que eu orei. Seja chato, irmão. Seja enjoado contigo mesmo.
Não, eu sei que eu já orei, mas eu preciso orar mais uma vez aqui. Não é para confirmar, não é para saber se é de Deus, que eu sei que é de Deus. Veio do jeito que eu pedi. Agora eu tenho que saber como reagir quando chegar. Você já viu aquela música que diz assim, do Espírito Santo, como é que é? O que fazer quando ele vem, né? Uma coisa assim, não me lembro a letra, tanta música. O que dizer, o que fazer quando ele vem. Essa letra é magnífica, irmão, para esse versículo. O que fazer, o que dizer quando a bênção chegar. Aí você está com a bênção no papo. Não seja orgulhoso, não seja afobado. Provérbios 29, verso 2. O que se apressa, peca. Calma. Minha mãe dizia o seguinte: quem tem pressa come cru, ainda passa mal. É assim ou não é? Já comeu arroz cru ou meio cozido? Está dor de barriga, irmão. Se apressa demais, você vai cair. Se você tiver muita pressa, você vai tropeçar. Então, calma aí, baixa a poeira, entendeu? Senta, respira, conta até 10. Vai orar, irmão. Senhor, e aí? Tem uma proposta, 2 propostas de emprego aí. E é o emprego da minha vida. Os 2 são carteira assinada. Tal cidade, tal lugar. O que o senhor acha? Dê uma resposta aí, Senhor. Se o senhor não responder amanhã, beleza. Se o senhor não me der paz, tranquilo. Eu estou na tua direção. O milagre vai chegar. Quem crê, diga amém. A resposta vai chegar. Quem crê, diga amém. O que você orou durante 4 meses atrás vai chegar amanhã. Amém? E quando chegar, ore mais um pouquinho, irmão, para você saber o que falar e como agir. Porque quem vai com muita sede ao pote, às vezes o pote vai quebrar. Podemos perder a bênção por causa disso, irmão. Não é porque tu é de Deus e tu vai chegar assim de qualquer... Não é assim não, irmãozinho. Diga amém. Verso 5, ainda dá tempo ainda. Tenho 3 horas ainda de tempo. Amém? Olha só, você disse amém, agora vamos embora agora. E depois disso, verso 5, e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo, olha só, né, mesmo, irmão? Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, só mais um, rei. Deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de restaurar a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido, e ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quanto tempo eu voltaria. E eu disse, verso 7, então pedi ao rei um favor, que me desse carta para o governador da província de Eufrates, com instruções para que me deixassem passar até a região de Judá. Olha só, ele pediu uma coisa, amém? Eu já vou encerrar, pode fechar sua Bíblia. Ele pediu uma coisa: eu peço autorização para eu sair daqui e reconstruir as muralhas, correto? Correto. Ele viu que o pedido dele foi aceito, irmão. O rei olhou para a rainha e disse: vamos deixar ele ir. Quanto tempo você vai passar? Disse, aproximadamente aí alguns dias. E o total deu 52 dias. Amém, pode ir, você está liberado. Só mais uma coisinha, rei. Com toda humildade, eles, só mais uma coisa. O senhor pode me dar uma carta para eu passar, que tem aí 55 províncias adiante, e eu preciso ter uma autorização sua. Neemias pediu uma coisa, o rei deu, amém? Neemias esperou o momento certo para pedir a segunda coisa, irmão. Ele teve sabedoria para pedir tudo no seu tempo. Ele disse: eu preciso disso. Olha a lista, tem uma coisa mais do outro lado do papel aí, rei, lê aí. E outra coisa, eu sei que o senhor pode. O senhor comprou um carro mês passado, o senhor levou a sua filha aí para a Disney aí, ano passado. O senhor tem dinheiro, rapaz. Bora, resolve o negócio aí para mim. Não, irmão, não é assim. Ele disse: o senhor pode me... Se o senhor se agradou de minha pessoa, me dê mais uma carta aí,
uma carta de crédito aí para me comprar madeira, para me pegar homens, pagar o pedreiro e uma autorização quando eu passar nos portões da cidade. Se o rei, beleza, pode ir. Você tem que saber pedir, irmão. Você tem que saber pedir. Pedir as suas férias, pedir um aumento, pedir um recurso e até mesmo para Deus. Você tem que saber pedir, irmão. Tenha sabedoria. Isso aqui ele não precisou do Espírito Santo, isso é inteligência humana, irmão. Ele disse: espera aí, primeiro eu vou dar a primeira sacada no rei. Depois ele não vai negar para mim a carta. Por quê? Porque ele liberou. E ele vai entender que eu preciso de uma carta para sair daqui. E o rei disse: é verdade. Neemias, aproveita e leva madeira. Olha só. Aproveita, leva cavalos, jumentos. Tem alguns pedreiros, leva contigo. Tem alguns reis aqui, leva contigo. Ele pediu uma coisa e recebeu outra. Lembra de Salomão? O que ele pede, irmão? Só sabedoria. O que Deus deu? Sabedoria, riqueza e a destruição dos seus inimigos. Você tem que saber pedir para vir muito mais do que você pediu, irmão. Como é que eu peço? Peça com humildade, sabendo a sua posição no momento. O momento que você vem passando não é momento de você pedir certas coisas. Peça só o que é necessário para aquele momento. Depois as coisas vão chegar no tempo certo. Diga amém. Aplauda Jesus aí bem forte. Eita glória. Prepare aí o seu dízimo, a sua oferta. Eu vou orar por você. Se Deus falou com você, tenha paciência, irmão. Tem coisas que a gente tem que agir com sabedoria. A fé tem que ser inteligente. Você não pode, como diz o Bispo Macedo, você não pode usar uma fé burra ou uma fé tola. Amém? Pega aí o seu dízimo na sua mão, sua